Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta a mais uma videoaula na qual estaremos dando continuidade a mais uma matéria que está se iniciando. Agora nós vamos falar sobre a doutrina do discípulo. É importante saber que na busca do crescimento como servo de Deus, como obreiro, nessa construção de valores, de regras para ser um bom ministro do Evangelho, um bom obreiro na casa do Senhor, é importante entender os valores do ministério, no que tange ao discípulo. Mas para isso a gente precisa conhecer as lógicas, as lógicas do mestre. Para isso a gente tem que conhecer o próprio Jesus como o nosso mestre dos mestres, não há outro homem. Jesus, ele foi extraordinário. Ele chegou num período em que haviam grandes filósofos, grandes pensadores, e ele apareceu como um orador, que arrebatou multidões, maravilhou os gregos. Meu Deus, ele impressionou os eruditos. A Bíblia vai dizer que ele transformou a forma de pregar como a metodologia de parábolas para trazer informações preciosas, informações do reino, informações espirituais para pessoas que ainda não teriam condições de ouvir aquelas mensagens, mas num gatilho, num certo dado momento, aquela mensagem se transformaria explícita e faria com que eles entendessem a mensagem que Jesus pregava outrora. Só mestre, isso é para poucos, isso é só para quem tem chamada. E Jesus tinha esse dom, ele se preparou, ele durante 30 anos da sua vida ele ficou reservado. Aos 12 anos ele apresenta-se aos doutores da lei em Israel, numa festa chamada Bar Mitzvah, filho do mandamento, filho da lei, e ele encanta os mestres, a multidão fica atônita, porque um jovem de 13 anos, um adolescente, ele responde e com as perguntas ele deixa o povo sem resposta, e ele já responde às perguntas que ele faz, porque ele com 12 anos ele já estava em pleno vapor. Tem uma geração que 12 anos, 13 anos, 16, 17, ele sabe muito de Instagram, ele sabe muito de jogos, de internet, de YouTube, de Twitter, mas quando manda ler a Bíblia não sabe nada. Jesus prova que aos 12 anos já estava preparado. Jesus com 12 anos ele já estava assustando a geração de doutores da sua época, e ele separa, meu Deus, ele vai separar 12. A princípio 12, é bom saber disso. É errôneo dizer que eram 12 os apóstolos de Jesus. Jesus separou 12, eram 12 os discípulos de Jesus. Jesus separou 12 para apóstolos. Numa multidão de discípulos, que Jesus ele agregava durante o seu período ministerial, de 3 anos e meio, ele apropriou-se de muitos discípulos. Muitos seguiram a Jesus, outros abandonavam. Houve um momento que Jesus falou: olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. Aquilo ali assustou uma geração, uma multidão de discípulos viraram as costas dizendo: esse discurso é duro demais, é pesado demais. Jesus vira para os 12 que estavam ali em trâmite para apóstolo e fala: vem cá, e vós não irão também não? Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, falando em nome dos 12, diz: para onde iremos nós, se somente tu tem palavras de vida eterna? O discípulo sabe ficar até o fim, porque reconhece as verdades do mestre. E Jesus tinha verdades, Jesus tinha palavras de vida. Jesus era um mestre que ele não somente ensinava na teoria, ele ensinava na prática. Como diz lá no Velho Testamento, ensinar o menino andando, levantando, deitando. Era todo o período tinha um ensinamento. Jesus ensinava de manhã, de tarde, de noite, e algumas vezes até na quarta vigília da noite. Jesus estava ensinando, atravessando no mar, passando por situações, passando por desgastes, por lutas, e Jesus fazia discípulos. Como eu disse, Jesus fez vários discípulos. Numa sequência ele enviou 70 aproximadamente, mas 12 ele segurou. Os discípulos, quem ouviu, estudou a aula passada, ele tinha muitos discípulos. A chamada geral era discípulo. Todos nós fomos chamados para ser discípulos.
Seguir Jesus com detalhes é a palavra grega para machetes, a palavra discípulo no grego é machetes. Seguir com detalhes. Interessante que o discípulo segue com detalhes, seguir conhecendo nas pisadas do mestre. Só que 12 ele separa para apóstolo. Isso é uma matéria mais lá na frente. A Bíblia vai dizer, quando Jesus chega aí, agora ide por todo mundo e pregar o evangelho, é condicionado aos 12. A princípio, os 12 que se prepararam, que estudaram com Jesus de manhã, tarde, noite, de madrugada, estavam ali preparando-se para apóstolo. A Bíblia é bem verdade que um mascou, né? Aí o Judas, ele não se arrependeu, ele se encheu de remorso e se suicidou, né? Pedro se arrependeu e fez uma grande obra. É importante saber isso, a gente entender as lógicas do mestre, a gente entender como fazer discípulo, que depois Jesus vai dar uma ordem e de fazer discípulos, ele está dando isso para os apóstolos que se prepararam, agora eles estão aptos para fazer discípulo. Se a gente entender as lógicas de Jesus, a gente em 12, a gente só perde um. Hoje a nossa religião é ridícula. As almas estão vindo aos montes, estão clamando, estão desesperadas, estão se convertendo, e a multidão que chega na igreja, a gente segura um, a gente consegue fazer um obreiro, há um batismo no final do ano, há um discipulado no final do semestre. É ridículo. Se a gente entender como fazer discípulo, que é as lógicas de Jesus, a gente vai pegar 12 e perder um. O ideal é não perder nenhum, mas se perder, perde um, perde dois. Hoje a geração nossa está perdendo 9, está perdendo 11, está salvando um, e esse um ainda fica todo sem saber o que fazer, fica meio perdido, mas nós estamos trabalhando para que você vá até o fim. Nós não vamos perder ninguém, nós vamos preparar o obreiro, essa é a nossa proposta, para isso vim, e nós estamos aqui para fazer essa grande obra. Bem, para que a gente possa entender um pouquinho, a Bíblia vai dizer, na Bíblia Sagrada nós temos algo em torno de 257 vezes que aparece a palavra discípulo. 257 vezes. Interessante que no Velho Testamento apenas 2 vezes. Está lá no livro de 1 Crônicas, a primeira vez que aparece, no capítulo 25, verso 8, vai falar acerca dos discípulos. O texto vai dizer o seguinte, e deitaram sorte acerca da guarda, igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Interessante que a palavra hebraica para discípulo aí, na Bíblia, é talmid. Meu Deus, talmid significa estudante e discípulo. Talmid é interessante, porque nesse caso, nesse contexto aqui da palavra aqui em Crônicas, era quando o Davi selecionou todos os levitas para exercerem um serviço na casa do Senhor. E tanto os pais, cabeça, como os filhos, eles estavam ali em situação igual. O mestre, juntamente com o discípulo, o talmid, ele tem uma informação superior. A gente vai ver aqui nas apostilas, vai estar falando sobre isso. É interessante. O segundo texto está lá em Isaías capítulo 8, verso 16. Vai dizer assim, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. A palavra discípulo ali no hebraico é limud. Meu Deus, limud é o ensinado, o instruído. É alguém que está acostumado a alguma coisa. Acostumado a quê? Acostumado a ensinamento, escola bíblica, doutrina, palavra, meditação. Medita na lei do Senhor dia e de noite. Tem muita gente que só pega na Bíblia quando vai pregar. E se você chamar em cima da hora, ele assusta. Fala, não é assim, tem que me chamar com antecedência, que eu tenho que estudar. Estudar o quê? O discípulo medita, o discípulo está habituado, está acostumado. Limud é alto nível, limud está acostumado. Meu Deus, essas ambas palavras, tanto o talmid como o limud, eles vêm de uma raiz hebraica que significa lamad. Lamad, numa das suas camadas, na primeira camada ela aparece como aprender e ensinar. Interessante que na linguística hebraica não tem uma palavra para aprender e outra para ensinar. O lamad ele serve tanto para aprender como ensinar. O grego vai trazer o ensinar como o didaskó, e o verbo didaskó, e o aprender como o mantiano,
Mantiano é aprender, aprender é conhecer, estar ciente. Então, o grego usa duas palavras, o hebraico não. O hebraico usa uma palavra só porque na regra hebraica, na regra mosaica, eles acreditavam que o judeu por si só tinha que buscar o conhecimento de Deus. É por isso que desde os patriarcas até a lei pregava-se que o Cristo, o Messias, ele viria para ensinar o povo o caminho da paz. Porque os judeus eles não conseguiram seguir essa lógica do Lamad, de aprender e ensinar. Eles erraram. Tanto é que na Bíblia Sagrada, mais de 1000 textos apontando para Jesus como Cristo, e eles crucificaram Jesus. Já não dá para acreditar nesse judaísmo, nessa adoração aos judeus como a gente vê hoje. A gente tem que aprender as regras. O grego não vai trabalhar uma verdade para aprender, outra verdade para ensinar. As lógicas do mestre e as lógicas do discípulo. E nós vamos aprender isso hoje. Glória a Deus. Entretanto, aí a gente vê o Lamares, numa camada, aparece como exercitar-se em. E ele vai para aprender e ensinar, e no final ele termina a ser treinado. Aí a gente já aprende que ser discípulo, meu Deus, na variação hebraica, é estar exercitado em. Exercitado no que, irmãos? Exercitado na palavra, na leitura, na pesquisa, na aplicação, na doutrina, nos costumes. Tem costume, porque a gente tem que viver a palavra. A Bíblia diz, e foi-lhes ordenado aos discípulos que não somente preguem a palavra, não somente pregam o evangelho, mas que vivam o evangelho. Tem muita gente que prega, mas não vive. Tem muita gente que só prega para aparecer, para ganhar status, para ganhar fama, mas quem prega a palavra, quem é discípulo, vive a palavra. E ser treinado aponta, neste caso, para o estudo da palavra. Muitas vezes aí a gente abre esse parênteses para dizer que todo crente ele pode pregar. Pregação é para todo mundo, desde que se aplique ao estudo da palavra. Porque vamos supor, a Bíblia vai dizer o seguinte, tanto no livro de Josué, como o salmista vai dizer, e era a lei de Deus, que o rei tinha que meditar na lei do Senhor dia e noite. A Bíblia vai dizer, Josué, Deus vai aparecer para Josué, vai dizer, Josué, medita na lei do Senhor dia e noite. O salmista vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, se você levar em consideração que o ano tem 365 dias e você medita na lei dia e noite, você vai ter algo em torno de 720 meditações aproximadamente. Quem medita dia e noite, é impossível que num período de um ano não tenha nada para dizer. A gente vive uma geração crente, 30 anos de igreja, 30 anos de crente, que não sabe falar de Jesus. Isso é triste, porque mostra o seu interesse. Agora, se fica no WhatsApp, 2 horas conversando fiado, no Facebook, fica ali pesquisando bobagem no YouTube, fica rodando a internet a noite toda. Mas falar de Jesus não consegue falar 5 minutos, não consegue falar 10 minutos, quanto mais 1 hora. Quando a igreja te dá 1 hora, logicamente, isso também é algo praticamente impossível nessa última situação da igreja na terra, mas a gente vai alcançando, vai avançando aí na pregação. Então a gente precisa entender que nas variantes hebraicas nós temos 2 palavras para a palavra discípulo, né? Como eu falei anteriormente, é o Talmid e o Limud, e elas vêm de uma variante, de uma raiz hebraica Lamad. Agora no grego não, no grego nós temos umas variantes, nós temos o machetas, que é a seguir com detalhes, e ela vem, né, também de uma palavra ali que tem um mantiano. O mantiano é lindo, nós vamos estudar aprofundadamente a palavra mantiano. Agora a gente precisa entender que Jesus, ele a princípio, logo no começo de tudo, ele faz o quê? Ele chama os discípulos. E como é que ele chama? A Bíblia diz que ele chega para o discípulo e fala, segue-me. E a palavra grega para segue-me é akolutio. E akolutio, ela tem um significado histórico maravilhoso. Nós vamos aprender também o que é seguir Jesus.
como Jesus nos chama para seguir, como ele aparece, qual é a mensagem espiritual por trás do segue-me. Quem entender a mensagem espiritual do segue-me vai fazer uma grande obra, vai seguir não somente de longe, vai seguir de perto e com detalhes. Machetes é aquele que segue de perto, segue com detalhes. Pedro seguiu de longe. Pedro seguiu de longe e negou a Jesus. Isso é triste. Tem muita gente à distância. Tem muita gente que até vem no culto, ele até vem, ele até observa, mas ele não quer muito, ele não tem muito interesse, ele não quer se aproximar. Nos dias de Moisés, Deus chama o povo de frente do monte, manda o povo se consagrar. 3 dias de consagração, no 3º dia virei a voz. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte e o povo se recuou. Tem uma geração que está assim. Enquanto tem gente se indo para diante da glória, se aproximando mais, querendo buscar mais, tem um povo que está retraído. O mantiano, o machete, ele vai para perto, ele se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus, se aproxima do Mestre, a fim de conhecer com detalhes. E hoje nós vamos aprender. Meu Deus, vamos avançar. A gente tem algumas palavras e eu quero falar sobre o discípulo. A Bíblia vai dizer como discípulo, onde estão os discípulos? Lá está o seu Senhor. Como assim, irmão Júnior? A Bíblia vai dizer no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, verso 2, vai dizer assim, ó, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Perceba que Jesus foi convidado. E aonde estava Jesus, estava também os seus discípulos. Os discípulos de Jesus estavam com ele. Por quê? Porque aonde vai o mestre, ali estão os seus discípulos. Tem muita gente que diz que é discípulo de Jesus, mas vai em cada lugar, que se contar só Deus para ter misericórdia. Meu Deus, mas os discípulos vão. E Jesus foi numa festa, e os discípulos estavam. E nós fomos convidados também para estar numa festa. Hoje nós estamos na época da festa. A igreja foi chamada. Êxodo 5 vai dizer, diga a Faraó para liberar o meu povo, para celebrar o quê? Uma festa no deserto. Nós estamos no deserto, mas estamos em festa. Tem um povo aí que está com cara de chororô, tristonho, ou testemunho, mas o grande discípulo, ele é convidado para uma festa. Então ele vai, ele está preparado, ele está adornado, ele está bem vestido, ele tem presentes, ele tem algo a oferecer. Discípulo tem que estar preparado para tudo. Discípulo tem que estar disposto a entrar no deserto. Deserto é lugar de calor, é lugar de frio. Calor escaldante no dia, frios intensos na noite. É lugar de serpente, de escorpião, de chacais. Mas o povo chamado por Deus para discípulo está em festa. Isso é importante. Meu Deus, depois nós temos aqui, ó, os discípulos são obedientes. Tem que ser obediente. Tem muita gente que é rebelde. Não obedece nem ao pastor, quanto mais a Jesus. Como é isso, meu irmão? Ó, Mateus 21, verso 6. E indo os seus discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Tem gente que precisa aprender a fazer o que Jesus ordena. Jesus nos deu muitas ordens, Jesus nos ensinou muitas coisas, muita coisa ele nos ordenou, virou regra, virou dogma, virou lei, a sua lei, ele implantou a sua lei, tem que obedecer. Ah, mas eu não concordo, eu não aceito, mas para mim eu acho que não tem nada a ver. Mas se Jesus falou, minha filha, se Jesus falou, meu filho, se está na Bíblia, é lei de Cristo, já era, tem que cumprir, senão não tem jeito. Agora nós temos discípulos ou multidão? E aí tem a pergunta, o que você é? Discípulo ou multidão? Tem diferença, irmãozinho? Lógico que tem. Mateus 23, 1, a Bíblia vai dizer, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Veja que há distinção entre multidão e discípulo. Quem eram os discípulos, irmão Júnior? Eram aqueles que seguiam com detalhes, aqueles que Jesus chamou para aprender dia e noite, andando com Jesus, falando, conversando, conhecendo Jesus. E a multidão? Multidão tinha muita gente. Nós tínhamos quem? Tinha os transeuntes. Quem eram os transeuntes? Era aquele povo que estava passando na hora que Jesus estava passando. E acabavam se privilegiando, porque acabam recebendo um milagre, comiam um pão, um peixe, porque estava ali no
momento, mas estava passando na hora. Não estava indo atrás de Jesus. Eles estavam passando no momento que Jesus estava curando. E acabavam, eram curados, estavam sendo beneficiados, acabavam levando alimento, comiam. Nós tínhamos as multidões que seguiam por causa do pão, por causa do milagre. Tinha os doentes, tinha os publicanos, tinha os soldados romanos, tinha os fariseus. O fariseu pegou. O fariseu segue Jesus, mas segue para espiar. Segue para ver se ele vai cometer algum erro, para tentar criminalizá-lo e depois condenar. Tem um pessoal que é assim. Tem um pessoal que está de olho, está de butuca, está de olho em você, mas esperando um erro. Erra para tu ver. Comete um errinho. Você pode fazer 1 milhão de coisas para Deus, pode fazer uma obra maravilhosa para Deus que ninguém fala nada. Comete um erro para ver se o dedo não vai na tua cara. Tem gente que é assim, é fariseu, está seguindo, mas está seguindo para te ver cair. E tinha os discípulos não, os discípulos caminhavam com Jesus. A ponto que no dia que Pedro negou a Jesus, uma serva ali da casa onde Jesus estava preso falou: olha, tu é um deles, porque tu falas como ele, tu vestes como ele. E Pedro, meu Deus, 3 anos e meio jogado por água abaixo, ele nega, ele escarnece. Mas a Bíblia é lindo que Jesus, ele é amor, ele perdoa. Lá em Salmos vai dizer o seguinte: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante dos seus olhos. Na hora que Pedro nega, Jesus passa e olha para Pedro e o galo canta. Mas o olhar de Jesus trouxe o quê? Misericórdia e verdade. Eu glorifico a Deus, porque mesmo se você parar, mesmo que você errar, talvez alguém está dizendo: você não pode, você cometeu vários erros, você não tem condições de seguir a Jesus. Talvez alguém, talvez até a tua própria consciência está dizendo: você traiu Jesus, você traiu, você não é digno de estar servindo Ele, você não é digno de estar na casa dele. Mas o olhar de Jesus para você neste momento é o olhar de misericórdia. Glória a Deus. A justiça e o juízo é a base do trono, vem depois, não fica brincando não, que uma hora a comanda vem e você vai ter que pagar o saldo que tiver ali, você vai pagar. Mas enquanto há tempo de arrepender, há tempo de se pôr de pé, é tempo de se colocar à disposição, porque misericórdia e verdade vão adiante dos olhos de Jesus. E Pedro viu o olhar de Jesus e se arrependeu, e a Bíblia diz que Pedro se pôs de pé e fez uma grande obra. Louvado seja Deus. Judas não, a motivação de Judas era outra, a motivação de Judas, só Jesus na causa. E a Bíblia diz que ele ele teve um certo remorso, e remorso é um problema. Ele vai lá e tenta. Judas foi tão ruim, um obreiro tão ruim, que nem prestar para se matar ele prestou. A Bíblia diz que ele, arremetendo-se, foi partido ao meio. Ele tentou se enforcar e se arrebentou lá embaixo, as suas entranhas foram expostas. Um negócio feio, e assim que acontece. Tem gente que não dá certo. Jesus faz de tudo. Jesus fez de tudo por você, fez de tudo por mim. Ele veio em forma corpórea de homem, como homem, se desvaziou da sua glória, do seu poderio, veio aqui, sofreu morte de cruz e ressuscitou para nos dar vida. E mesmo assim a gente consegue jogar tudo por água abaixo. A gente consegue esquecer e desfazer de todos os seus ensinamentos, toda a sua chamada, toda o teu preparo que ele nos prepara. A gente consegue esquecer, largar tudo. Mas hoje nós vamos aprender que o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, é um olhar, glória, de bondade. E se você está pensando em parar, se você está pensando em desistir, ele está te olhando hoje. E já tem gente que vai mudar de posição, vai deixar, vai repreender essa seta que está zombando na sua mente, falando: para, não vai parar não, errou, levanta, dá tempo ainda de fazer a obra do Senhor. Bendito seja. Vamos continuar. Nós temos aqui discípulos a caminho da perfeição. Como assim, irmão Júnior? A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 6, verso 40, e o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Perceba que Jesus é o mestre por excelência. E ele nos ensina a ser discípulos. Mas no final, a tramitação final vai nos colocar numa posição de perfeição, a igualdade de mestre, para que nós venhamos também fazer disso. Daí tem
Daí a gente vê Jesus falando agora, ide e fazer discípulos. Quando os discípulos chegam no nível de intimidade, ele está preparado para dar continuidade à obra. Tem muita gente que quer começar agora e já quer, não, Deus me chamou. Não, Deus te chamou. Chamada é uma coisa, é uma convocação para algo. E esse algo, dependendo do que for, dependendo do ministério, do talento da obra, tem um preparo, tem um tempo, tem uma logística, tem um cenário. Tudo isso foi falado nas aulas anteriores. E a gente entende aqui que o discípulo, se ele chegar na perfeição, ele é igual ao mestre. Se eu não me engano, Lucas... Jesus vai dizer assim, ele vai trazer a lei, ele vai apontar a lei e vai dizer o seguinte, olha, o que diz a lei? O que vos foi dito? Amai quem vos amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai quem vos odeia, bendizei quem vos maldiz e orai por quem vos persegue, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque o sol nasce por fiel e por infiel, e a chuva cai por justo e por injusto. Aí vai continuar dizendo, olha, porque se você amar quem te ama, que galardão há nisso? Isso também faz os publicanos. E se você cumprimentar somente quem é seu amigo, que galardão há nisso? Isso também faz os publicanos. Agora, sede perfeitos como vosso Pai que está no céu. Quer ser perfeito? Tem que contrariar tudo que a gente viu aí, porque a religião hoje é uma briguinha, é um tal de quem te viu na prova vai te ver na bênção. Não, Jesus vai dizer coisas que vai mexer com o seu psicológico. Ele vai falar, olha, quando você for levar uma oferta no altar e você descobrir que teu irmão tem algo contra você, você deixa a oferta ali no altar e vai lá e reconcilia. Mas como assim? Mas quem tá com raiva é ele, mas a consciência é sua. Você vai ficar brigado com o teu irmão, você tem paz de ofertar a Deus sabendo que o teu irmão está com raiva de você com alguma coisa, às vezes você não fez nada, mas a tua parte tem que ser feita. E Jesus mexeu com o mundo antigo. Ele vai trazer umas mensagens que é de coisa de louco. Ele vai falar, olha, se um homem olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, cometeu adultério com ela, aí entra lascívia nos dois pontos. Porque peca quem mostra e peca quem olha. Então Jesus não deu mole para ninguém. As mensagens do mestre são mensagens para mexer a tricotomia espiritual e corpo. É homem interior. Não é só a indumentária, não é só terno, gravata, não é só mudar por fora, não. É mudar por dentro. Jesus é o mestre. E ele faz nós chegarmos à perfeição. Depois nós vamos aí... A multidão ouvia as parábolas, mas os discípulos sabiam com detalhes. Como assim, irmão Júnior? Marcos 4:34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. O bom de ser discípulo é que Jesus ele fala às multidões por parábola, mas em casa a Bíblia diz que Jesus explicava as parábolas para os discípulos. Quem é discípulo, ele tem as informações privilegiadas. Quem é discípulo consegue ver no mundo espiritual. Quem é discípulo consegue enxergar a visão panorâmica das coisas. Você tem acesso a informações que ninguém lá fora tem, de guerra espiritual, situações que estão acontecendo, um tempo profético, o mundo está em desespero, todo mundo está, pandemia, coronavírus, e você está em paz. Jesus falou, olha, tenho dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem porém eu venci. É a paz Irene. Irene é a palavra grega para paz. É uma paz em meio às guerras. Jesus não está prometendo vida mansa para ninguém, não. Mar de rosa negativo. Isso é coisa da religião, coisa de pregador. Toma cuidado com isso, coisa de pastor doidinho. Jesus falou, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Quem está em Jesus, quem tem Jesus como mestre, tem paz. Mas num ambiente de guerra, num ambiente de luta, num ambiente de tribulação, de doença, de enfermidade, de perseguição, até de morte. Paulo vai dizer, a morte é lucro. Tem um pessoal que está com medo de morrer, mas que tem Cristo tem paz. Então, uma geração aí que está com síndrome de pânico, está com depressão. Depressão é ausência de paz. Assim como dizem que não há trevas, é a ausência de luz, né? Não há ódio, a ausência de amor. Eu quero dizer que a ausência de paz é
todo esse mal que está acontecendo aí. As pessoas estão, eu tenho depressão, estou com medo, estou com pânico, síndrome de pânico. Síndrome de pânico. Suicídios caindo aos montões. Pessoas morrendo porque a televisão não mostra. A Bíblia vai dizer que Jesus vai chamar os discípulos para aprender com ele. Atravessa no mar. Antes da obra, uma tempestade se levanta. Tempestade se levantou e a Bíblia vai dizer que Jesus atravessa para Gadara, regiões onde havia o quê? Um moço gadareno, Decápolis, meu Deus, 10 cidades, Decápolis, 10 cidades. E essa cidade, havia ali uma cidade ali, Gadara, na qual aquela população não conseguia dormir há muito tempo, por causa de um rapaz que a Bíblia vai dizer que ele era possuído por demônios, né, e os demônios atormentavam aquela pessoa, aquele jovem. As correntes, os grilhões eram como lã podre, era como palha seca, arrebentava de tanta força daqueles demônios. E Jesus chega naquela cidade, aquele rapaz vem correndo, clamando pela sepultura, dizendo: tu viestes antes do tempo nos atormentar? A Bíblia diz que Jesus pergunta: quem és? E ele fala: olha, eu me chamo Legião porque somos muitos. E Jesus dá ordem para aquele demônio que sai, eles pedem, clamam que Jesus permite que eles entrem nos porcos, e os porcos se precipitam no mar. O que isso quer dizer, irmão Júnior? Quer dizer que Jesus, ele perguntou àqueles demônios quem eles eram. Jesus sabia, mas para nos trazer uma lição, para mostrar a grandeza da guerra espiritual. E depois Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos para mostrar para nós hoje, como igreja, qual é a finalidade de demônio na vida dessas pessoas que estão aí fora. Às vezes você vê aí essas pessoas aí endemoniadas, cheias de droga, cheias de bebida, andando aí pela rua, largados, né? Cheio de álcool, cheio de droga, com a família destruída, bem destruída. A finalidade dos demônios na vida dessas pessoas é precipitá-las, é fazê-las morrerem, fazê-las se suicidarem, fazê-las irem para o inferno. Por isso que Jesus mostrou, e tem gente hoje se suicidando. Aí a igreja acha que é normal. Não, porque o médico falou que isso é depressão. A ciência está falando que é depressão, mas a Bíblia está mostrando o que é. E quem conhece Jesus, quem segue Jesus, Jesus ensina com detalhe. A gente precisa aprender, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar mais, estar mais perto de Jesus, porque, meu Deus, sem Jesus como mestre, nós estamos perdidos. Nós temos aí a condicional para ser discípulo. João 13, 35, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Tem que ter amor. Sem amor, nada valeria. Meu Deus, tem muita gente que até sabe, a parede dele é diploma de cabo a rabo, cheio de dom, ministérios, fala em língua, profecia, prega, viagem de avião para cima e para baixo, rodou o mundo todo, mas não tem amor. A condicional para ser discípulo é que serão conhecidos pelo amor. Hoje a igreja está em guerra, uma briga, pastor contra pastor, irmão contra irmão. É aquela coisa da variante grega, da Irene. Irene é uma deusa que é a deusa da trégua. No tempo de guerra, fazia uma trégua para oferecer culto à divindade. Mas Jesus, a paz dele, mesmo em guerra eu tenho paz. Paz uns com os outros, seguir a paz com todos. Já tem gente entendendo, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz, se eu te comunhão, eu posso não concordar com você, mas eu tenho que ter paz com o irmão, ficar brigando. Eu não concordo, eu não aceito. Não, irmão, deixa acontecer, cada um vai dar conta de si mesmo. Se você entender o segredo da paz, você evita as guerras. Dois andarão juntos se não estiver de acordo. Se eu não estou de acordo com você, eu peço minha carta e vou-me embora, deixo você para lá, ficar brigando. Uma geração fica brigando, uma brigaiada, uma fofocaiada. Não, deixa o irmão para ora por ele. Nós temos que entender que a condicional para ser discípulo é amor. Nós temos inúmeros termos, não dá para ficar falando muito, não vou jogar lá na apostila. Deixa com a gente aí, eu estou abrindo a matéria para discípulo. Nós vamos entender, vou trazer tudo no original, tudo bonitinho, a apostila já fiz dúvida, vou fazer mais um monte aí, vou jogar aí no pé dos irmãos, quero ver os irmãos estudando, respondendo, porque é para a glória de Deus, e eu salvo os irmãos com a paz do Senhor.